Quero agradecer ao conselho desta igreja, na pessoa do pastor, pelo privilégio de ocupar o púlpito nesta manhã de domingo, para a honra e glória do nosso Deus e edificação das nossas vidas na sua santa e bendita palavra. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor, continuando o texto de 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 5. Agora nós vamos do versículo 12 até 22. Primeiro Tessalonicenses, no seu capítulo 5, do verso 12 agora até o verso 22. Assim nos diz a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 5, do verso 12 ao 22. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoestais os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. E o Senhor nos abençoe na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Queridos irmãos, domingo passado nós pregamos e nós falamos sobre por que você deve estar neste domingo na casa do Senhor. Tirar o domingo para estar adorando o Senhor na igreja do Senhor. Primeiro, porque Ele nos amou de uma forma que não dá para explicar e derramou o seu sangue por nós. Por isso, Ele, que nos deu vida estando nós mortos, nos chamou para andarmos segundo o que Ele quer. Bem, na aula nós vimos o que Ele não quer. Então nós vimos que precisamos adorá-lo. Tiramos o domingo para fazer isso. Estamos na sua casa para adorá-lo. Com certeza, pedindo perdão e nos colocando com o rosto no chão diante dele, para dizer muito obrigado por esse perdão, que é a mesma maneira de dizer que Ele nos deu vida, nos perdoando dos nossos pecados. E vimos no texto de Malaquias, no livro todo, o que Ele não quer. Que esse ajuntamento seja hipócrita. Que lhe devolvemos ou lhe damos o que não nos interessa, o que sobra de nós. Que levemos os conceitos de adoração de uma maneira totalmente descompromissada com Ele. E diz o Senhor, isto eu não aceito. Bem, vimos por que nos reunimos. O que Ele não quer, hoje vamos ver o que Ele quer. Bem, a igreja de Tessalônica era uma igreja muito pequena, não era grande.
O pequeno é relativo de dizer, porque não se mede por número, e sim pela igreja. Mas havia também, embora muito elogiada pelo apóstolo, havia problemas lá. E se você achar, não, como assim? Repara o verso 14. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos. Então, havia pessoas insubmissas lá. Só isso? Desanimadas e fracas. Puxa, não dava para perceber que essa igreja tinha esses problemas, mas todas as igrejas são assim. No rebanho você vai encontrar vários tipos de ovelhas. Então, podemos nos enquadrar perfeitamente nessas palavras de Paulo. O que de fato importa para nós é, ao final de observarmos as Sagradas Letras, é verificarmos qual a minha utilidade no rebanho do Senhor. Esse é o ponto fundamental nesta manhã. Qual a tua importância, ou qual a tua utilidade no rebanho do Senhor? Digo isso porque já viramos a metade do ano, né? Agora caminhamos para a segunda metade do ano. E um pouquinho antes do final do ano, o conselho desta igreja, com certeza, Deus permitindo, estará se reunindo para as nomeações que se farão necessárias para o ano que vem. Então, é muito importante pensarmos nisso. Necessariamente, ao término da palavra de hoje, não quer dizer que para sermos igreja do Senhor, precisa ter um cargo específico. Não será esse o intuito. Mas algumas coisas são necessárias. E eu cito aqui, de púlpito, a necessidade para a continuidade dos almoços, das refeições no domingo. Precisa ter pessoas liderando. Isso é um. Nosso painel, se alguém observar, está com a mesma mensagem, e até alguém, acho que não sei se foi o Cris, postou, precisamos arrumar. É verdade, está com a mesma mensagem do dia que foi inaugurado a sua palavra. Precisa de pessoas para estarem mexendo nisso. Eu estou citando duas coisas que me veio à mente nesse, né? Precisam, a igreja está crescendo, glórias a Deus pelo seu crescimento. Mas com o seu crescimento crescem as suas necessidades e os seus problemas. E precisamos das pessoas se dispondo a estarem se envolvendo no ministério. Este é um ponto do sermão de hoje, que poderia ser dito no final. Mas é importante a gente pensar nas necessidades e também olharmos para o texto, de vez em quando inverter a colocação. Mas vamos ao texto. Quando o apóstolo diz, agora vos rogamos, ou seja, é baseado no final do texto que lemos de uma maneira responsiva. E eu quero só pegar o verso 11, embora todas essas coisas que ele diz do 1 ao 10, é que é para um confortar e consolar o outro. Ou seja, olha, vocês são pessoas de Deus, mas pessoas de Deus passam por tribulações. Um deve estar fortalecendo o outro. No que? Depois da tribulação vem o céu. Em resumo, se eu pudesse resumir do verso 1 ao 10, é isso que ele está dizendo. Você não é deste mundo. Os problemas estão ao teu redor, fazem parte da tua vida, mas você não é disto. Você não é deste mundo. Esses problemas passarão. Suas lutas, seus enfrentamentos, eles existem hoje, mas amanhã não existirão. Amanhã você estará com o Senhor. Então o que ele diz aqui, olha, fortalecei-vos uns aos outros. Sabe o que ele está dizendo? Volto ao sermão de domingo passado.
você vai fazer isso. Por quê? Porque Ele te deu vida, você agora é vivo, você por ser vivo, você pode testemunhar do que o Senhor fez por você ao seu irmão. Mas ele também não é vivo, mas neste momento ele precisa ouvir isso de você. Ele precisa ouvir isso de você. Ele precisa da tua oração nesse momento. Talvez um abraço, um olhar nos olhos dele. Ele precisa disso. Daí Paulo dizer: consolai-vos uns aos outros e edificai-vos. Edificar, construir-se esse edifício de fé no Senhor Jesus, por aquilo que vivemos e passamos, mas na expectativa do que já somos eleitos de Deus. Então Paulo está dizendo isso. Por isso é necessário estarmos na casa do Senhor. É fundamental estarmos na casa do Senhor, porque eu preciso olhar para o rosto do meu irmão e saber que ele está tristinho ali, chamá-lo ao canto. O que está acontecendo? Está acontecendo isso. Aí vem: agora vos rogamos, irmãos, que acateis. Agora, mediante isso, vem outras coisas, tá? Então, no 11, só esclarecendo o que ele está dizendo. Bem, tendo o 11 como referência, vem agora mais coisas. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor e vos admoestam. O que ele está dizendo? Que existe a necessidade do consolo, de estarmos juntos com os irmãos, mas às vezes é uma palavra de admoestação que precisa ser dada. E quando o líder traz essa palavra, é para acatarmos o que Paulo está dizendo. Não se rebele. Mas quando eu sei que é verdade, porque ele faz uma distinção aqui, e os que vos presidem no Senhor. Você se lembra quando você fez a sua pública profissão de fé? Que você, quando o pastor estava aqui falando e você ali de pé, o pastor perguntou algumas coisas. Entre elas, na autoridade dos que estão sobre você. Ou seja, os oficiais da igreja. Mas ele perguntou, e uma coisa em meio à pergunta sobre autoridade é: vocês prometem ser fiéis às autoridades, se submeterem a elas, enquanto estas estiverem em Cristo Jesus? Lembram-se? A fidelidade à autoridade está presa, entrelaçada, no sentido de que estas autoridades devem estar arraigadas no Senhor. A minha submissão à autoridade da igreja é enquanto esta autoridade estiver firme no Senhor. Porque a minha submissão, de um modo mais direto falando, é ao Senhor, que está sobre a autoridade da igreja. É isso que Paulo está dizendo aqui. E vos admoestam. Verso 13, seguindo esse pensamento. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Olha, existe um X de tempo que eu estou no conselho da igreja. E vi muitas coisas. Tenho certeza que verei outras tantas. Mas uma das coisas que me chama a atenção até hoje foi o dia que nós tivemos que disciplinar um casal, mas mais um marido. A esposa
Estava errada a forma como ela levou a coisa, mas não as suas ações. E que isso é difícil. É difícil ponderar. A palavra tem que ser a balança. Não é fácil. Não é fácil quem está na igreja, na liderança. Acho que uma das partes mais difíceis da liderança é a disciplina. É tratar com o irmão. Não é, vamos dizer, gostoso. Não é. É difícil. Os irmãos do conselho que aqui estão, tenho certeza que sentem a mesma coisa. Mas um dia, um irmão, que não está mais na igreja, e não sei se está na igreja, em alguma igreja, mas era colega de assento nosso no presbiterato, e mediante aquela circunstância ele disse: olha, se eu soubesse que tratar dessas coisas era assim, eu não aceitaria jamais ser presbítero. E não é fácil. Não é fácil. Nós choramos juntos. Nós sentimos a dor. É como se você pusesse aquilo dentro do teu coração. E aquilo pesa também para você. Não é fácil tratar. Mas há outros tantos assuntos difíceis, com certeza. Eu só estou citando um. A liderança, a escolha, as nomeações, se há algum problema, quantas coisas. O que Paulo está dizendo é: tenhais com amor em máxima consideração. Máxima. Considere com toda a tua força. O quê? Por quê? Por causa do trabalho que realizam. Pelo que eles fazem. E você precisa saber o que eles fazem. Não o privado. Eu estou abrindo algo aqui, não estou citando nomes, mas para se ter ideia. Né? Não do privado, mas das realizações do conselho da tua igreja, dos diáconos da tua igreja. As suas realizações, precisamos estar atentos. E vermos que de fato eles estão servindo ao Senhor. Logo em seguida ele começa: vivei em paz uns com os outros. Os liderados, os líderes, e nós, todos nós, precisamos viver em paz. É fácil? Bom, as palavras são pequenininhas e parece que é tão fácil isso, mas ele é meu irmão, eu já vivo em paz com ele. No fundo, você tem certeza disso que você está falando? Eu falo isso pelos anos de igreja que a gente já tem. Eu não sou fã de citar experiência, mas em alguns casos a experiência na igreja também é professor. O convívio de um com o outro gera dificuldades. Ah, não. Sim. Se você ama a sua esposa, a esposa ama o marido, não existe dificuldades entre os dois de vez em quando? É uma harmonia tal que nenhuma discussãozinha existe sobre alguma coisa. Pai com filho, filho com pai. Dentro de casa não existe, às vezes, algumas dificuldades? Existem. Ora, se existem, aonde há os laços mais fortes, não vai existir no relacionamento de um irmão com o outro, no trabalho do Senhor, só não vai existir se não houver relacionamento. Havendo contato, o trabalho em conjunto, existirão dificuldades. É normal, é natural do ser humano isso. Quando estas dificuldades acontecerem, como é que serão resolvidas? Tem que ser o que eu quero. Bate o pé. O irmão não quer fazer aquilo. O ano que vem eu não trabalho mais com ele. Já vou deixar isso claro para o conselho, que se fulano estiver nessa mesma comissão, eu não entro.
é incompatibilidade de irmãos, chama, nos dias de hoje. Paulo está dizendo, vivei em paz. Essa paz não pode ser superficial. Ela tem que ser correta. Existem diferenças entre nós. Diferenças no pensar, mas o propósito tem que ser o mesmo. Qual? A glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vivei em paz. Vamos correr um pouco mais? Porque exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis. Então, aqui nesse ponto, essa admoestação não é só para o líder. É por isso que eu quis dizer que é fundamental estarmos na casa do Senhor. Ser igreja, necessariamente, não precisa da nomeação ou da eleição. Ser igreja, o que é que Deus quer? Porque Ele me deu vida, Ele não quer que eu faça relaxadamente, hipocritamente, dê o que sobra para mim, entregar as coisas. Peguem lá o livro de Malaquias, vocês vão ver. Existem 7 queixas do Senhor contra aquele povo. A ponto daquele povo, nas ofertas, entregar uma ovelha manca, cega. E Deus diz, vocês dariam isso aqui para o governador? Você tem coragem de entregar isso para o governador teu? É lógico que a resposta é óbvia. Não. Mas você quer entregar para mim, que sou mais que o governador? Eu não aceito, diz o Senhor. Então, temos noção do que Deus não quer. Deus quer o teu coração, na integridade do teu melhor, seja em oferta, seja na atitude sua dentro da casa do Senhor. Bem, Ele quer isso e Paulo está explicando o que precisamos fazer para sermos igreja. Não estarmos na igreja, não virmos à igreja, mas ser igreja. Paulo está dizendo, olha irmãos, que você admoestei. Ser igreja é falar aquilo que precisa ser dito ao seu irmão. Não é para, mediante uma verdade a ser colocada, você exercer a autoridade de um déspota, de um tirano. Não é isso que ele está falando, mas eu estou dizendo a verdade. Esta verdade perde sua função quando é feita assim, ou dita assim, ou colocada assim. Esta verdade precisa ser dita em amor ao teu irmão. Na ideia do ensino da vontade de Deus para o coração do teu irmão. E não como a realização do teu desejo de pisar na cabeça do teu irmão com a verdade. Então, ele está dizendo, o líder vai fazer isso, mas você também tem que fazer isso, porque você é igreja. E ele diz, admoesteis os insubmissos. Lembram-se de Mateus 19? Vai lá falar com o teu irmão. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Insubmissos. Quem são esses? Isso que ele falou hoje lá, eu não aceito não. Não vou fazer isso. Não quero saber disso. No fundo, a insubmissão não é contra homens. Se estes homens estiverem falando a palavra de Deus, a insubmissão não está na ideia, no foco daquilo que o homem fala, mas aquilo que Deus está falando por meio do homem. Então a insubmissão não é contra o pregador, o pastor, ou o presbítero, ou o diácono. A insubmissão é contra Deus, se esses estiverem fazendo a vontade de Deus, falando as verdades de Deus. Insubmissos, eu não aceito isso, eu não quero isso, isso não serve para mim. Ora, você conhece o teu irmão, diga ao teu irmão, olha, precisa mudar o seu pensamento. E não é para me agradar, é por conta da tua vida diante de Deus. Insubmissos.
desanimados. Será que tem igreja que ninguém, uma igreja 100% animada? Não tem aqueles que, por vezes, mediante lutas, olhando o saldo da balança, eu orei tantas vezes, eu fui em cultos tantas vezes, eu fiz isso, somando agora, mas a minha vida está com mais problema do que tinha quando eu comecei a orar. O que está acontecendo? Não vale a pena. Esta foi a fala do povo em Malaquias. O ímpio prospera, as nações em volta da gente estão mais fortes que a gente. Por que nós devemos servir ao Senhor se o Senhor não cuida de nós? Os ímpios prosperam mais. Que vantagem eu tenho em seguir ao Senhor? Lembram-se do sermão de domingo passado? Ele vos deu vida. Existe coisa melhor do que a vida? Pois todos os outros, aos olhos humanos, na balança humana de que tem mais isso, são mais aquilo, mas não tem vida. Você tem vida. Este é o maior combustível para adorarmos ao Senhor. Não o que Ele te dá, apesar dele dar, mas o que Ele já deu para você. O que Ele te deu? Vida. Estando você morto. Por isso, você é um adorador dele. Não pela balança mundana de ter, porque você é, não pelo que você tem. Ou deixa de ter. Os fracos. Os fracos. Os fracos, quem são? Talvez os que não retêm a palavra, ou os que não têm desejo de reter a palavra, ou os que se contaminam mais fáceis, ou os que vivem em pecado, têm uma dificuldade enorme de se desligar dos pecados, tem um pé mais no mundo do que na igreja. Quem são esses fracos? Você pode falar um monte de coisa e vai estar dentro da resposta correta. Porque é um leque gigante. Ampareis os fracos. Às vezes o amparo está numa palavra de admoestação, de exortação, encorajamento. Mas o que ele não está dizendo aqui é: pise na cabeça do fraco, arrebente com o fraco, não aceite o fraco. Você não deve aceitar o pecado do fraco, ou de qualquer um, ou do que se acha forte, mas não é a pessoa, e sim o pecado da pessoa. Nós precisamos trabalhar isso. Nós precisamos trabalhar isso. E sejais longânimos para com todos. Não fique com raiva de ninguém. Tenha um longo ânimo. Não espere um tapinha nas costas. Talvez, se eu pudesse traduzir, seguindo o raciocínio, seria: olha, não espere ser elogiado. Porque provavelmente vão te criticar. Quando você arregaçar as mangas para trabalhar na seara do Senhor, vão reclamar de alguma coisa que você fez, ou que você deixou de fazer, ou... É muito mais fácil você contar com isso. E se você souber disso, e trabalhar isso no seu coração, você não vai sair bravo, pisando duro, ou de biquinho nas ações na igreja. Você vai saber que o Senhor está ao teu lado, te apoiando, e que você não precisa de um tapinha nas costas da igreja para fazer a vontade do Senhor. Você vai fazer porque é para a glória deste Senhor, e não esperar uma retribuição do teu irmão. Não estou dizendo que é geral e que sempre é assim,
Mas se a nossa expectativa for essa, nós já recebemos a recompensa quando recebermos o tapinha nas costas. Mas se é para a glória do Senhor, é bom esperarmos críticas. E às vezes as críticas são necessárias. Mas tenha um longo ânimo para com os seus irmãos. Agora olha o 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Evitai. Como que se evita isso? Na admoestação, na conversa, no chamar para conversar. Antigamente, quando eu comecei na igreja, era muito comum o medo do conselho chamar para conversar. Hoje, talvez ainda exista isso, mas eu quero crer que tem. Eu creio também que vai da conduta do conselho. Mas chamar para conversar, que bênção quando o conselho chama para conversar. Que bênção. Porque é ali que se corta o mal pela raiz. De falarmos, olha, não vamos... E vai conversando e mostrando através da palavra de Deus, da admoestação, da exortação, em amor, o quanto precisamos mudar ideias, às vezes, daquilo que pensamos, ou das nossas atitudes. É conversando, é admoestando. Ah, mas ele vai ver agora. Ou ele vai ver agora, quer dizer o quê? Que você, aquilo que você julga ter sido mal para você, você vai retribuir da mesma moeda. Não é, é uma frase, não é? Mas essa frase está dizendo a verdade que está dentro do coração. Ah, mas fulano vai ver agora é comigo a coisa. O que você está pensando em fazer? Retribuir o mal com o mal. Evitai. Está dentro do teu alcance evitar isso? Está dentro do raio de ação da tua pessoa evitar isso? Tá. Evite. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Faça o contrário do que isso. Regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Esteja alegre. Esteja alegre. Por que eu devo estar alegre? Por que eu devo estar alegre na igreja? Essa semana eu sofri. Vocês não estavam na minha casa para ver o que eu passei. Vocês não estavam lá. Eu sei o que eu sofri essa semana. Eu sei o que o meu marido me falou. Eu sei o que a minha esposa me falou. Eu sei o que o meu filho me falou. Você não estava lá. Como é que você quer que eu... Em todos esses momentos que você estiver pensando no que você passou, lembre-se que você estava morto nos seus delitos e pecados, e Ele vos deu vida. A tua lágrima faz sentido. Lógico que faz. Mas aquele sangue na cruz faz muito mais sentido. Aquela cruz correndo sangue da coroa, dos pregos, do prego no pé. Aquele sangue que pingou, faz muito mais sentido. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Você não fez nada para merecer a salvação. E Ele a te deu. Por que você não se alegra nisso? Com certeza a tua lágrima fez todo sentido. Mas o teu coração deve dizer, mas muito obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor me deu. Orai sem cessar. Com certeza, quando nós passamos por lutas, nós falamos muito mais com Deus. Mas o sem cessar aqui é quando você estiver alegre,
você diz um muito obrigado, Senhor, no seu coração? Porque é muito fácil contarmos aos outros: olha, eu tenho uma bênção para contar. Conta, irmão, o Senhor fez isso, isso. Graças a Deus que Ele fez isso. É verdade, eu sei que você falou graças a Deus, mas no fundo do teu coração não tem nenhuma pontinha do que você conseguiu, ou você agiu e você se alegra pela tua ação que deu certo? Ou esse graças a Deus é: e fizesse eu o que fizesse, foi Deus quem agiu. Graças a Deus pela sua bondade. Graças a Deus pela sua bondade. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Inclusive desta lágrima dessa semana que você chorou. Mas eu vou agradecer. Talvez sou estranho eu falar isso. Você não vai agradecer a desgraça, no sentido da tragédia. Mas em meio à tragédia você vai agradecer. Em meio à tragédia, Deus não soltou da tua mão. Em meio a que todo mundo possa dizer, e como a mulher de Jó disse: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Quando todo mundo estiver, de uma certa maneira, dizendo isso, talvez com outras palavras, ou talvez de uma outra forma, você vai dizer: que loucura é essa? Deus não me deu tudo. Se Ele tomar alguma coisa, ou tomar tudo, é Ele. Veio dEle e é Ele que resolve. Louvado o nome dEle. O que Jó fez? Agradeceu. Bendito o nome do Senhor. É isso. É isso. Em tudo dai graças, em meio a circunstâncias difíceis também. Porque Deus sabe o que você pode superar. Eu não sei. Houve um dia aqui numa sala com uma irmã que eu disse: olha, eu não sei o que você passa. Eu não sei se eu conseguiria passar 1/5 do que você passa. Mas o que eu sei, eu te digo: Deus está com você. Em tudo dai graças. Porque vejam, aquilo que Deus não aceitou na aula passada, que está lá em Malaquias, o que Deus quer aqui hoje, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, e eu emendo: não desprezeis as profecias. Apagar o Espírito. Então eu tenho o poder de apagar o Espírito? Bem, você tem o poder de não ouvir o Espírito, muitas vezes. E isso até a página 2. Mas a ideia de não ouvir o Espírito começa não ouvindo o que Deus está falando por meio da palavra. Você não aceita. Lembra-se dos insubmissos? A insubmissão não é contra o homem, é contra Deus. Malaquias, aquele povo estava fazendo contra Deus. Quando Paulo diz que pecou no Salmo 51, ele não diz: olha, porque eu mandei matar Urias e eu pequei contra a família de Urias. O que ele diz? Pequei contra ti, e contra ti somente fiz o que é mal. As ações são contra Deus. É Deus que está sendo ultrajado naquilo que não queremos ouvir da sua parte. Quando o nosso coração endurece, é contra Deus, mas foi contra o meu irmão. Eu sei que você fez o errado contra o seu irmão, mas saiba que primeiramente você ofendeu a Deus. O seu irmão foi o instrumento dessa ofensa. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Quando não temos o desejo de olhar para a palavra de Deus. Olha, eu usei o verbo olhar, eu não usei o verbo ler, observar, alimentar. Eu disse olhar para a palavra de Deus. E sabe por que eu disse isso?
quando eu olho, poxa, eu precisava ver e eu não quero. Eu precisava ler um pouco, eu não quero. Eu não quero olhar para ela, porque aí eu não preciso nem pensar que eu precisava ler. Eu não quero olhar para ela, porque ela vai me lembrar a responsabilidade que eu tenho diante desse Deus, que foi uma das promessas que eu fiz, tanto na pública profissão de fé, como quando eu trouxe meus filhos para serem batizados, porque ali eu prometi, diante de Deus e dos homens da igreja, que eu ia estar lendo com eles a palavra de Deus, orando com eles e por eles, e eu não fiz isso. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, é desprezar a voz de Deus, não estar com vontade de ouvir o que Deus está falando para mim. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Julgai todas as coisas. É importante aquilo que ouvimos, saber se está entrelaçado no Senhor. Se o fundamento é a glória do Senhor. Ele não está dizendo aqui, ó, faça de tudo e vai vendo o que é bom e o que não é. Não está falando isso. Está falando para mim observar o que tem a ver com o Senhor. Naquilo que parece ter a ver com o Senhor, é bom que eu julgue, que eu saiba, que eu tenha ciência de que aquilo provém do Senhor. E, tendo essa ciência, eu tenho que reter o que o Senhor está falando para mim. É isso que ele está dizendo. Poderia dizer, os crentes de Bereia, o que eles fizeram? Paulo estava falando e eles estavam vendo se estava de acordo com as sagradas letras. É isso. Julgai, olha, e é bom. Guarda aquilo. Não entra numa orelha e saia na outra. Saiba o que Deus está falando para você. Abstende-vos de toda forma de mal. Forma do mal, e eu penso nesse texto aqui, dessa frase, no texto de Romanos, né, quando ele diz para nós, não termos a forma do mundo, mas transformar-nos. Não pegar a forma do que todo mundo acha politicamente correto, no sentido de que a sociedade conduz a ideia para esse formato. Mas usarmos a forma de Deus, da vontade de Deus, que está prescrita aqui em vários textos. E esse capítulo 5, o capítulo 4 aqui também. Todas essas coisas são instruções de como a igreja deve estar andando. E você vai para Gálatas, que está antes dos problemas da igreja, o que é? Vocês estão indo para um outro evangelho, ouvindo outras coisas servem. É a forma do mundo, a forma judaizante de dizer que para receber algo de Deus você precisa faça isso que Deus vai te abençoar. Você precisa pôr o teu rosto no chão e dizer, eu sou pecador e preciso do teu Santo Espírito para vencer as tentações que estão sobre mim. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor de uma maneira de que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu preciso do Senhor. Eu preciso desse sangue me lavando, me apresentando diante do Senhor. Eu preciso ser crente. Eu preciso ser um irmão ao qual eu possa apoiar meu irmão. Eu não posso viver sozinho, isolado. Eu preciso do Senhor.
Eu preciso, a dor do meu irmão tem que doer no meu coração. Senhor, não está doendo, eu não sinto nada pelo meu irmão. Senhor, muda o meu coração. Muda a minha vida. A forma do mal vai dizer, cuida de você. Cuida de você. Seu irmão é problema dos outros irmãos. Tem um monte de irmão lá na igreja. Hoje nós devemos estar aqui mais de 90. Ixi, tem mais 80 para cuidar do teu irmão. Você tem que ver o que você precisa você. Cuida da tua vida. O mundo vai dizer. Como é que é aquela frase lá? Me ajude. Ado, cada um no seu quadrado. O mundo vai falar isso. Mas Deus está falando, não. Vê o que o teu irmão precisa. Às vezes é só um abraço. Às vezes ele precisa de muito mais coisa. Mas veja o que pode ser feito. Eu quero encerrar. Gostaria de encerrar. Voltando àquilo que nós vimos no outro domingo. Ser igreja. Eu preciso estar aqui para adorar aquele que me deu vida. Não posso fazer do meu jeito. Do meu jeito vai dar problema. O meu jeito é egoísta. O meu jeito é errado. Que jeito? De Deus. Como? Observando a sua vontade. Para com as autoridades da igreja. Amando-os. Como? Cuidando do meu irmão. Se ele precisa de uma palavra de exortação, com carinho, com amor. Ouvindo meu irmão. Servindo ao Senhor. Isto é ser igreja. Muito mais do que qualquer cargo. Você cuidar da vida do seu irmão. Não no sentido que o mundo tem, para fofocar, para falar, para estar trazendo a intimidade do teu irmão a público. Não é isso, não é isso. Mas é poder chorar junto com o teu irmão. Teu irmão saber que você não é nada disso também, como Pia. Olha, é o pastor, é o presbítero, são homens, pecadores igualzinho, que precisam das suas orações, que precisam do amparo divino, que vão se ajoelhar e chorar juntos, e que um vai fortalecer o outro, porque a nossa vida não está presa aqui, ó. A nossa vida já está no lar celeste. É só uma questão de tempo. Dias, anos ou décadas, mas lá estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá é a nossa casa, onde a tristeza, onde o pecado, onde a dor, essas coisas não existirão. Mas existe uma promessa de que aquele que constituiu o universo estará enxugando as nossas lágrimas. Eu não sei explicar o que é isso, porque eu terei lágrimas, eu não sei explicar. Ou se será uma vez por todas. Mas existe essa promessa de que Ele estará lá conosco. Hoje, nós precisamos estar juntos, uns dos outros, nas necessidades de uns dos outros, e estarmos juntos aqui no domingo, dizendo: Senhor, louvado seja o teu nome. Passei por poucas e boas essa semana, mas o Senhor jamais me deixou, porque o Senhor disse: eis que estou convosco todos os dias. Só essa semana, só esse mês, no máximo esse ano. Foi isso? Não. Eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Que esse Deus assim trabalhe no nosso coração, no coração da Igreja Presbiteriana de Vila Paula, para que sejamos igreja todo santo dia. Amém.